Fala, imigrantes, Maurício Oliveira no canal Imigrantes de Valor. Hoje eu quero falar sobre 4 passos importantes para a nossa adaptação. Roda a vinheta, editor. O primeiro passo que eu quero dar aqui, pessoal, é sobre a importância de entender as diferenças culturais. Porque quando nós chegamos num país diferente, num país que desejamos emigrar, nós precisamos entender primeiramente sobre as leis do país, a diferença que há, por exemplo, de Brasil e Portugal em relação às leis, as nossas obrigações, questões de impostos, questão de documentação. Então nós temos que entender a questão de adaptação no sentido também das diferenças culturais. Outra coisa que é importante dentro desse ponto é entender o tipo de alimentação, porque não tem uma alimentação idêntica à do Brasil, tá certo? Então o brasileiro tem um costume de comer arroz e feijão todos os dias, o português já não tem isso. Alguns pratos eles vão ter mais carne, batata, massa, em alguns momentos tem arroz, mas também já não tem o feijão. Então nós precisamos entender isso e se adaptar a esse tipo de alimentação para que também a nossa adaptação seja mais tranquila, seja mais sadia, seja mais suave na nossa nova caminhada desse novo país. Então isso é muito importante, pessoal. Esse primeiro momento de entender as diferenças culturais, palavras que pode ser dita no Brasil, mas não pode ser dita aqui. Palavras com duplo sentido que nós vamos aprendendo, nós vamos conhecendo. Palavras que se escreve de forma diferente. Às vezes aqui acrescenta alguma letra na palavra, no Brasil não tem, ou vice-versa também. Para vocês terem uma noção, no Brasil se fala caminhão, né? Tem um N ali, NH. Aqui não, aqui se diz caminhão. Então é bem diferente. Então essas questões culturais, ela é muito importante para todo imigrante. E conforme você chega, conforme nós chegamos num país, nesse caso aqui falamos a língua portuguesa, não é isso? Mas há muita diferença nesse sentido. Então nós precisamos estar prontos para essa questão das diferenças culturais, entender cada detalhe, entender a forma de relacionamento, o jeito que eles lidam com pessoas, o fato de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Quando você chega em um estabelecimento, em algum órgão público, a forma que eles te recebem, a forma que eles iniciam a fala com você, a forma que eles vão te explicar as coisas, isso é muito importante. Porque se nós estivermos preparados ou atentos a isso, a nossa adaptação segue melhor. Senão nós vamos passando por momentos de estresse, momentos de cansaço psicológico. Então é muito importante esse ponto, esse primeiro ponto, entender as diferenças culturais. O segundo ponto, pessoal, que eu quero falar com vocês também é que é muito importante também para a nossa adaptação é o que? Se desligar do passado, ou seja, se desligar de certa forma também do nosso país de origem. Porque quanto mais ligado a gente estiver ao passado, mais difícil será a nossa adaptação. Quanto mais nós estivermos ligados às questões do país, os amigos, os familiares, nós vamos ter dificuldade na nossa adaptação desse novo país. É claro que a gente não vai esquecer, a gente não vai abandonar, tá certo? Os nossos familiares, amigos, as nossas origens, mas é muito importante também isso. Porque quanto mais nós estivermos aptos a esse desligamento do passado, a esse desligamento do nosso país, melhor será a nossa adaptação. Vamos conseguir fazer facilmente novos amigos, vamos conseguir viver nos lugares, nos passeios, a questão do novo trabalho, né? Até também porque muitas vezes quando o imigrante chega no novo país, geralmente ele não vai trabalhar na mesma profissão que ele atuava lá antigamente, então terá algumas diferenças. Então é muito importante isso, porque cada vez mais que ele esteja mais apto a algumas novas condições de vida, melhor será para sua nova adaptação. Então, se ele está sozinho, tem um ritmo. Se ele está com
a esposa ou o esposo, é outro ritmo. Se estiver com filhos, então nós precisamos entender isso, estar preparados também para isso. Para quê? Para que quanto melhor a gente se desligue do passado, melhor será a adaptação, melhor ficará o estado psicológico do imigrante. Lembrando que a importância do imigrante, ele é muito grande em vários países. Portugal há um crescimento enorme de imigrantes, principalmente de brasileiros. A contribuição dos imigrantes hoje tem sido grande, principalmente aqui na Europa, né? E inclusive também em Portugal. Então, isso é muito importante, se desligar do passado e, de certa forma, se desligar do país. Repito, não é abandonar, não é rejeitar, não é esquecer totalmente, mas ter um certo desligamento para o próprio imigrante, para o bem-estar do próprio imigrante, para que ele consiga seguir em frente nos seus objetivos, seguir em frente com as suas expectativas e não desistir dessa nova caminhada. A terceira dica que eu quero falar, pessoal, é sobre esteja dispostos a enfrentar qualquer desafio. Não é fácil chegar em um país diferente, geralmente às vezes tem países com línguas diferentes, idiomas diferentes, já é um grande desafio aprender um novo idioma. Aqui em Portugal tem uma semelhança da língua portuguesa, mas como eu já disse, há muita diferença, muitas palavras, a forma deles falarem também é bem diferente, principalmente para a região norte do país, nos Açores, é um sotaque, é uma língua bem diferente, né? Então nós precisamos estar dispostos também aos desafios. E aí, quando se fala de desafios no novo país, o primeiro deles é a questão do trabalho. Como eu já disse, nem sempre o imigrante vai chegar e vai conseguir um emprego já na profissão que ele tinha. Ele vai se sujeitar a uma realidade diferente, as condições de trabalho diferentes. Então isso é muito importante para quê? Para que quanto mais ele enfrente melhor os desafios, melhor será a adaptação dele. Então isso acaba se tornando muito importante, muito necessário para que o dia a dia do imigrante em determinado país ocorra melhor. Tá certo? Então enfrentar desafios no emprego, enfrentar desafios em certos tipos de relacionamento. Quem chega sozinho, uma pessoa solteira, se relacionar com outra pessoa de uma outra cultura, de um outro temperamento, de um outro tipo de conhecimento de mundo, de família. Então é um desafio muito grande. E aí é importante também o imigrante estar disposto a enfrentar os desafios. Às vezes, desafio, dependendo da região que vai morar, o desafio do frio, o desafio do calor, tá certo? Então, aqui faz bastante frio na Europa, porém nós estamos numa região que é a região menos fria da Europa. A região do Algarve é a região mais quente da Europa, então nós precisamos estar aptos também a isso. Quanto mais se sobe para o país, mais frio fica. Então, quem escolhe ir para o norte precisa estar disposto também a enfrentar o desafio do frio. E isso é muito importante para cada um de nós, para que cada dia a nossa adaptação vá caminhando a passos firmes e constantes e sem olhar para trás, sem desistir. Porque afinal de contas, o imigrante de valor vai cuidando também da sua adaptação, cuidando dos desafios e assim ele vai seguindo firme. E o quarto e último passo, pessoal, a última dica que eu quero deixar aqui, que é tão importante quanto as outras, é que esteja dispostos a aceitar qualquer emprego para se regularizar. É muito importante, pessoal, aqui a questão do emprego. Por quê? Quando o imigrante chega, ele tem um prazo de 3 meses como turista, podendo ser prorrogado para mais 3 meses, um total de 6 meses. Só o que acontece? É importante que quando o imigrante chega no país, ele notifique o CEF, que é o órgão que cuida dessas questões de imigrantes, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, tá certo? Tanto ele pode fazer pessoalmente, se ele for para um hotel, para o hostel, geralmente também eles comunicam o CEF, e aí o que acontece? Depois que ele manifesta o interesse de permanecer no país, é importante que ele consiga um trabalho. Por quê? Além de conseguir o trabalho, de conseguir uma renda para se manter no país e tal, para manter a sua subsistência no país, o que acontece? É importante também ter um contrato de trabalho. Por quê? Para dar essa entrada
de manifestação de interesse nesse órgão que eu falei, que é o CEF, precisa do NIF, que é o número de identificação fiscal da pessoa, precisa do número da segurança social, precisa também de uma morada, do endereço, né, de onde a pessoa esteja morando e também uma conta bancária. Então, geralmente, o que vai auxiliar, ou quem vai auxiliar e orientar também nessa situação da documentação é através do emprego. Por quê? Ou seja, por agência ou diretamente na empresa, eles vão precisar também gerar alguns documentos desses que eu citei e vai facilitar para que você entre no site do CEF, organize certinho e faça sua manifestação de interesse. Então é muito importante que a gente aceite essa questão de qualquer emprego. Eu fiz um vídeo recente falando sobre essa questão de trabalhos aqui em Portugal. Quando eu falo aceitar qualquer emprego, não é emprego que escraviza, não é emprego que explora, não é emprego que manipula, não é emprego que suga o psicológico da pessoa, que destrói o psicológico da pessoa. Pelo contrário, é um emprego que contribui para o seu bem-estar, porque você vai contribuir também para a empresa. É um emprego que te dá um salário, que te paga um salário justo, que te paga um salário de forma honesta, e ali você vai seguindo em frente. Porque quantos trabalhos eu já tive aqui em Portugal, ou conhecidos também que passaram por algumas profissões. Então isso é muito importante, pessoal, nós entendermos, estarmos dispostos a aceitar qualquer emprego. Lembre-se, não é emprego para ser escravo e nem ser explorado, mas um trabalho de forma justa, porque você vai trabalhar bem e eles te pagam pelo seu trabalho. Então, que esse vídeo possa ter contribuído mais um pouco aí com cada um de vocês. Não se esqueça de deixar o like, faça um comentário qual dos 4 pontos, pessoal, foi mais importante que você achou, tá certo? E também compartilhe esse vídeo com algum dos seus conhecidos, com pessoas que querem emigrar tanto para Portugal quanto para outro país, e principalmente se inscreva em nosso canal, tá certo? Até o próximo vídeo.